Gente, hoje aqui a gente vai estar reagindo a um vídeo que vocês pediram pra mim. Não, na real, vocês não pediram pra mim. Vocês pediram pra mim trazer mais dos Power Rangers. No caso, eu reagi às aberturas. O vídeo foi muito bem aqui no canal. Muitos inscritos novos, muitas pessoas novas chegaram por esse vídeo. E assim, eu já tava um tempo tentando meio que trazer conteúdos novos, mas eu tava meio sem saber o que eu podia trazer pra vocês, porque eu trago muito rap de anime, né? Muita música geek. Então, eu tava querendo já trazer algumas coisas diferentes. Vocês gostaram bastante daquele vídeo, então eu trouxe aqui pra mim, né, entender melhor a real diferença dos Power Rangers para o Super Sentai. E eu acho que assim eu também vai explicar um pouco da história do Super Sentai. Aí depois eu vou trazer pra vocês eu reagindo às aberturas desse Super Sentai e Kami Render, alguma coisa assim também, porque pelos comentários vocês tentaram explicar, só que mesmo assim eu não entendi muito bem. Vocês falaram que é basicamente o Super Sentai é o original, é o Power Ranger japonês assim, o original, e os americanos pegaram e fizeram os Power Rangers, alguma coisa assim. Então aqui a gente vai estar descobrindo, eu vou estar conhecendo, né, os Super Sentais. Gente, não sei porque meu olho tá vermelho assim. Não sei, a gente vai estar reagindo, então seja muito bem-vindo se você não tem uma coisa pra esse vídeo, vai deixando aquele likezão, se inscrevendo aqui embaixo no canal. Então, sem mais enrolação, simbora. É hora de gravar! A ideia desse vídeo surgiu quando eu quis reassistir Power Rangers Zeo e a primeira frase da abertura já era... Isso me deixou pensando. Eu já assisti o equivalente a 30 anos de Super Sentai, e esse sentimento de ser mais forte do que antes não existe por lá. Um grupo não é necessariamente mais forte do que os que vieram antes dele. Mas não, essa não é a real diferença Ah, que tipo, eu quero dos vários falar. tipos de Power Talvez Rangers, você esse Power até Ranger ser mais esteja forte se que, sei lá, como perguntando Power o que Ranger é Ninja. Super Sentai. Tipo Super isso. Sentai é a franquia de séries japonesas que serve de base para Power Rangers desde 1993, mas que existe desde 1975. Algumas das séries Caramba. originais chegaram a passar aqui no Brasil, como por exemplo Changeman, Flashman e Maskman. Mas desde que Power Rangers decidiu adaptar Zyuranger, o 16º Sentai, é isso que a gente tem por aqui. Mighty Morphin Power Rangers na verdade durou 3 vezes mais do que a versão japonesa. O sucesso foi tão absurdo que os 40 episódios inicialmente planejados viraram 150. A Saban até precisou entrar em contato Caramba. com a Toei para que eles gravassem mais cenas de base para eles usarem, o que ficou conhecido como Zeo 2 pelos fãs. Porque é basicamente assim que funciona. As cenas civis são 100% norte-americanas, enquanto as cenas de batalha, seja dos Rangers ou dos Zords, é, sei lá, 90% japonesa. As Que é o fantasias Super eram Sentai, eles meio que enviadas pra reutilizavam produção as dos Estados lutas Unidos do Super logo que Sentai pra séries fazer as lutas do japonesas Power Ranger. terminavam. O que explica, por exemplo, a gente ter Zyuranger enfrentando monstros de Dai Ranger e Kaku Ranger, as duas séries seguintes a ela. E aí é que tá, mudavam os Zords, efeito mudavam especial. os vilões, mas levaram muito tempo pra mudar as fantasias dos Rangers. Com exceção do Tommy, que na verdade é o maior símbolo de tudo que eu vou levantar aqui. Power Ranger se tornou praticamente um sinônimo de super-herói. Qualquer pessoa, até hoje em dia, tendo assistido alguma das séries ou não, vai saber o que é um Power Ranger. Mas os Rangers eram esses. Não só por terem ficado tanto tempo na TV. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eles ficaram tanto tempo porque eles eram os heróis. E a Saban não ia simplesmente abandonar eles para criar a próxima série como era no padrão japonês. Talvez até por influência dos quadrinhos, que mudam a pessoa, a história, mas o super-herói mesmo continua lá. Os caras preferiram fazer uma temporada fraquíssima, com alienígenas horrorosos e uma desculpa esfarrapada, pra só assim usarem novos Rangers. E esse é o ponto-chave da coisa. Os novos Rangers é tipo Se tornou novas um cores conceito ou muito novos maior do que personagens? só a Tipo outros série. atores. Eles não podiam abandonar os grandes heróis que foram criados, a não ser que os novos fossem mais fortes do que antes.
Os heróis só iam mudar se eles precisassem de mais poder. O Tommy virou branco não porque ele perdeu os poderes do verde, mas porque eles precisavam de alguém ainda mais poderoso para enfrentar o Lord Zed. E em todas as séries seguintes a ideia continuou. Como as histórias eram sempre conectadas, os novos poderes surgiam sempre que o novo inimigo era poderoso demais para eles. Tirando o Power Rangers no espaço. Acho que não faz muito sentido você levar carros pra fora da Terra. Se bem que em Car Ranger os carros eram das constelações de veículos. Car Rangers é Então, Super Sentai. Isso é definitivamente a coisa que eu mais amo no universo de Power Ranger. Todas as séries da Era Zordon são extremamente conectadas e realmente pareceu que foi uma coisa só. E essa é mais uma grande diferença pra Super Sentai. Que tirando o Gokaiger, os outros grupos até entendem que existem mais do que eles, mas é cada um bem na sua. Power Rangers não é só uma adaptação, eles conseguiram criar uma identidade própria. Não é só a versão norte-americana dos Sentais. Power Rangers é a versão bem norte-americana. Toda essa ideia de criar ícones heróicos é parte da cultura dos Estados Unidos. Os caras detonaram uma montanha só pra pôr o rosto de figuras históricas. Os caras não gostam de só ter um herói, eles querem ter super-heróis. Mas de volta pros Rangers. Se você pega essa equipe e depois essa, a segunda não tem nada a ver com os heróis originais. Ou tem? Se você conhece o paradoxo do navio de Teseu, já sabe do que eu vou falar. Se eu troco só um membro, eles ainda são os Power Rangers. Se eu trocar mais um, ainda são os Power Rangers. Se eu te mostro a imagem final, não tem nada a ver. Mas se a série vier trocando de pouquinho em pouquinho, o sentimento do grupo original nunca vai desaparecer. Eles sempre serão os Power Rangers. Não é à toa que quem cresce e passa muito tempo sem assistir tem mais dificuldades de se reconectar com as séries novas. Mas beleza, isso tudo é bem claro na Era Zordon. A Saban seguiu perfeitamente o sonho americano de ver seus jovens com atitude salvando o mundo. Mas como ficam as séries pós-espaço? Elas são muito mais fiéis ao material japonês. Pelo menos até onde era conveniente para ainda poder reutilizar cenas de batalha. Pra mim, ainda tem 3 séries que representam muito bem toda essa ideia de criar o herói. Power Rangers Força Mística, Power Rangers RPM Força Mística é o que eu gostei da abertura. Samurai. E sim, vai ter spoiler das 3, caso alguém ainda se importe com isso. Power Rangers Força Mística adaptou Magi Ranger, que curiosamente foi o primeiro Sentai que eu assisti. A série japonesa tem uma família de 5 irmãos com poderes mágicos, e que precisam proteger o mundo da volta de uns demônios doidos lá. Força Mística tem 5 desconhecidos. Ok, 2 são irmãs, porque ainda era conveniente para alguns pontos, mas são 5 pessoas diferentes que se unem para salvar o mundo. Ótimo, cadê o tal grande herói? No final das contas, acaba que o Power Ranger vermelho estava desde o nascimento destinado a salvar o mundo. Isso porque ele é filho do cara que causou a merda toda com a mulher que tentou salvar a merda toda. Ele era literalmente o salvador escolhido. Power Rangers RPM é tida como uma das melhores temporadas quando comparada com o material japonês. Go-Onger era extremamente infantil e não tem... Tá, esse é o Go-Onge, é o do Super Sentai, a versão japonesa, e o RPM é a versão Power Ranger norte-americana, tipo isso. Tem absolutamente nada a ver com RPM. O humor infantil japonês Era é pra meio ser, no caso. bobo pro que a gente tá acostumado a ver. Então a série original realmente não ia se comunicar com a criançada essa? daqui. Mas também não precisava fazer Mad Max e o mundo pós-apocalíptico. Não que eu esteja Do reclamando, RPM, a história entendi. realmente se sustenta. O herói dessa vez é o Ranger Preto. É o lobo solitário, com o passado misterioso e o visual no estilo. Mas que mais uma vez era o único destinado a salvar o mundo. A real é que a gente vai ter vários exemplos menores de como a cultura americana tá totalmente enfiada nas adaptações deles. O Sky de SPD se achava o único com direito de ser o Ranger Vermelho, porque essa era uma carreira essencialmente militar que a família dele tinha. Os Rangers de Lightspeed Rescue largaram totalmente a vida pessoal deles para servir ao país. É mais uma vez o amor pelo exército que eles têm. E bom, Samurai. Samurai.
Pessoalmente, eu acho a pior adaptação na história de Nossa. Power Rangers. Samurai Sentai Shinkenger Esse é o obviamente Super Sentai. inteiro baseado na cultura e mitologia japonesa. Foi nessa temporada que Power Rangers voltou pra mão da Saban, então a ideia de Stronger Than Before tentou ressurgir. Tudo bem que Shinkenger é foda, todos os membros do time realmente são melhores que o participante médio de um Sentai, mas pra Samurai não rolou. O herói mais uma vez é o vermelho, descendente por 18 gerações de samurais, mas o único que sabia escrever um kanji aleatório pra selar o grande vilão. Na verdade, o maior problema de Samurai é que Shinkenger era extremamente japonês. E aí, como nada faria muito sentido pro público, eles decidiram ir pelo caminho de tirar sarro, com direito à volta do Bulk e do Skull, ou Spike, quem se importa? Mas esse não é o tema do vídeo, eu vou selar meu ódio por Samurai também. Eles queriam muito reviver o imaginário do Power Ranger, fizeram até um remix da abertura original, e insistiram nisso na próxima Mas eu entendi série agora também, melhor o da que é. Force. A vontade era tanta de recriar aquele sentimento que Super Mega Force fez exatamente aquilo de não trocar os heróis e fantasias. A Nikki. De repente, os anjos de Goseiger ganharam um upgrade para se tornar os piratas de Gokaiger. E era o momento ideal para eles tentarem resgatar a série, já que tantos atores voltaram para reprisar os papéis por conta da série japonesa que comemorava os 35 anos da franquia, fazendo literalmente pirataria dos heróis clássicos. Mas não rolou. Tanto que Dino Charge simplesmente ignorou todo esse saudosismo e foi incrível. Então, ao meu ver, essa é a principal diferença de Power Rangers para Super Sentai. A Saban criou a versão norte-americana de Super Sentai em todos os sentidos possíveis. Teria sido algo completamente diferente se eles só trouxessem as séries e dublassem elas. Ou até se eles tivessem feito pequenas mudanças de roteiro, como outras Pra empresas ser a Super costumavam Sentai, fazer só na que época. dublando em inglês, Super tipo Sentai assim, né? realmente é só a base da coisa, com as fantasias, ideias e milhares de brinquedos. E isso é extremamente louvável. Uma boa adaptação é aquela que consegue se comunicar, que realmente está localizada para conversar com o público dela. A comparação sempre vai existir, mas não importa o quão perto ou longe uma série fique da outra, as duas conseguem ter um quê próprio que faz valer a pena assistir. Tem gente Power que preferia Rangers assistir, consegue tipo, o original. muito ser a sua própria coisa, com os Rangers Mesmo ele exclusivos sendo de uma vez em quando, cópia, ou formas tipo assim, uma exclusivas, adaptação de às um vezes original, ele bonitas e às consegue vezes ser melhor. horrorosas, e até influenciando o Super Sentai. Em Gokaiger, por exemplo, as transformações para Deca Ranger usaram os visuais de SPD na cara dura. Mas talvez a pior influência eles- que tenham causado é a vermelhização Meu Deus, que das é isso? séries. Ah, deixar o Sentai, vermelho nos últimos sempre como 10 anos, protagonista. se tornou cada vez mais focado no herói principal e menos no grupo como um todo. Mas agora que a Hasbro tá cuidando das coisas, eles estão conseguindo balancear tudo de um jeito muito bom. Beast Morphers está total ligada na ideia do Morphing Grid, assim como todo o universo expandido e os crossovers de equipes. Mas seria muita presunção eu assumir que eu descobri a fórmula do sucesso deles. Mas os rankings de audiência mostram que é isso. Quando as séries conseguem ser elas mesmas e criar uma identidade própria, é aí que elas dão muito mais certo. Sim. Mas pelo que eu entendi o que acontece. Pelo que eu entendi, tipo assim, o Super Sentai era o original, em vez só dos Estados Unidos, eles só dublarem em cima, por exemplo, igual a gente vê desenhos de lá, e a maioria é só dublagem brasileira. Nenhum brasileiro vai lá e vai adaptar todos os desenhos pra ser, tipo, do Brasil, assim, né? Fazer, tipo, o desenho do zero. A gente dubla, né? Em vez deles fazerem isso, eles criaram os Power Rangers, que é baseado no Super Sentai. E eu acho que pra fazer isso, gente, querendo ou não, deve ter, assim, algum direito autoral. A Super Sentai, já que é original, deve ter permitido criarem Power Rangers usando de base. Ou alguma coisa assim, ou os criadores eram amigos. Não sei, alguma coisa assim, com certeza deve ser, porque querendo ou não, seria considerado um plágio na cara dura, né? Os Power Rangers só copiar na cara dura o original, porque pelo que eu entendi, eles se baseiam até nas mesmas histórias, tipo, igual no vídeo falou que o Super Sentai, o original é assim, o Power Ranger foi lá e fez assim, alguns ficam melhores que o original, e outros, igual esse cara aí falou, tipo, esse samurai aí, pelo visto, ficou uma bosta, e o original continua sendo melhor. Muita gente falou pra mim reagir às aberturas do Super Sentai, porque é original. Eu vou trazer pra vocês, então, gente, só calmem aí um pouquinho, mas eu vou tentar trazer pra gente assistir. E
E é isso, gente. Gostei porque olhando esse vídeo, eu achei também legal trazer o vídeo, porque mostra pra vocês, né, que eu tô tentando entender, a gente tá tentando entender aqui, porque eu acho melhor eu ver um vídeo explicando certinho como é que funciona esses dois, que senão eu ia acabar ficando perdida, né, quando eu fosse ver o do Super Sentai, mas agora eu entendi. Mas vocês também pediram um que chama Kamen Rider, alguma coisa assim, e esse eu vou ver se tem algum vídeo, eu vou entender o que que é esse desenho, porque querendo ou não, o Power Ranger, eu sabia mais ou menos que era o Power Ranger, né, por isso que eu só reagi às aberturas. Mas eu vou tentar pesquisar também algum vídeo desse, para também estar trazendo aqui pra gente falar, conhecendo esse daqui, tá? Então, se vocês também tiverem ideias de vídeo que vocês querem que eu esteja trazendo relacionado a esse tema, pode estar deixando aqui embaixo. Também vou trazer as morfagens de Power Ranger, que vocês também pediram. Só vamos ter calma, gente, porque eu vou ter que trabalhar agora, então meio que eu tô tentando gravar os vídeos quando dá, né? Foi pica de surpresa. Mas foi esse vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, é nóis, tchau, falou, até o próximo vídeo, fui!